Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 14 de maio, nós vamos fazer exercício e apresentação de transformador real. Semana passada nós vimos transformador ideal, agora nós vamos ver real. Para isso, nós temos algumas coisas a ser colocadas. Talvez eu não consiga fazer exercício hoje para de transformador real, mas eu vou fazer uma simbologia de que vocês vão entender ele da melhor forma. Tá? Para isso, nós precisamos rever algumas coisas de impedância. Impedância nós vimos lá em cálculo 3, tá? O ano passado. Capacitância, relutância, indutância, que é a indução, a resistência, capacitor, tudo que a gente viu o ano passado. E também nós vimos na parte de Física 2 a questão da onda. Tá? Lembro que a onda ela é calculada através da trigonometria. Então aqui a gente vai usar seno e cosseno, mas com calma, tá? Essa matéria eu acredito que ela seja um pouquinho estressante, tá? Mas com calma a gente se acerta e, por favor, qualquer dúvida, entre em contato. A impedância. O que é a impedância? É a medida de um circuito de resistor ao fluxo. Ou seja, a impedância ela está localizada nesta condição aqui, ó. Ela tem um sentido, né? Um sentido onde ela é chamada de Z, tá? Então eu estou colocando uma letra aqui, vocês vão entender o que é esse Z, que tem a ver com coordenadas, tá? Só para vocês não se perderem. Então, a resistência, o resistor, o capacitor e o indutor, tá? Que é representado pela letra L, nós vamos estudar como que a gente resolve isso. Porque, se vocês se lembram, a semana passada, quando falamos de a definição de transformador ideal ou real, o ideal ele não tem perdas e o real ele vai ter perdas, tá? Então tem uma pequena diferença aí que a gente vai aprender a calcular hoje. Tá? A reatância uma opção natural do indutor, a oposição natural de indutores ou capacitores à variação da corrente elétrica. Então aqui, ó, ela vai passar corrente elétrica, o I. Então eu tenho o I do resistor, tenho o I do indutor e tenho o I do capacitor. Então são formas da gente trabalhar. Ok? Então, olha como que vai ser calculado isso. Então eu tenho a rotação do motor, né? O W. E dessa forma eu tenho x, y, que é as nossas coordenadas. E aqui, ó, a impedância total é o Z. Lembra que eu falei da coordenada? Então eu tenho x, y e o Z que está saindo aqui em cima. Certo? Então, olha, eu tenho uma resistência capacitiva, tenho resistência do resistor normal, eu tenho a reatância da indutiva, da capacitiva,
da combinada, ou seja, eu tenho de várias formas como calcular a impedância, tá? O nome é estranho, impedância, reatância, tá? Mas é tudo para a gente lembrar da resistência, né? Para chegar no final das palavras ser tudo semelhante. Aqui eu fiz uma tabela para a gente identificar as letras, tá? Então a letra R, ela é de resistência, como a gente está acostumado. A impedância vai ser a letra Z, a reatância vai ser a letra X. Reatância capacitiva é a reatância do capacitor, letra C. Ó, a letra C aqui embaixo também. Da indutiva, da indutância. Quer dizer, tudo tem a ver. Todas elas são em ohms, sendo que a capacitância e a indutância já muda um pouquinho, F e H. Tá? Mas essa é uma coisa à parte que a gente vai calcular depois, uma outra hora. Primeiro a gente tem que estar ligado a essa colocação aqui, ó, tá? Que vai aparecer muito para a gente quando a gente for calcular transformador real. Aí eu tenho a coordenada. Isso em cálculo você já deve ter visto. IJK, tá? Então eu tenho X e Y, certo? Isso na coordenada. Aqui a gente vai tratar da resistência aqui em cima, perdão, a reatância aqui em cima, reatância em função da resistência. Então vamos aos cálculos. Para eu calcular a intensidade da resistência, eu tenho que ter I, R, intensidade corrente, tá? Que é a voltagem total dividido por R. Aí eu tenho a corrente da reatância indutiva, que é IL igual VT sobre XL, tá? XL, tá? É reatância aqui, tá? Então, vou colocar aqui na frente, reatância. Reatância. Para eu calcular o I total, eu tenho que pegar o I total igual a raiz quadrada, porque ó, reparem que aqui vai ser o que? Um quadrado, um retângulo e tal. Então eu vou ter o I total, que vai ser o I R ao quadrado, mais o IL ao quadrado. Tá? Nada mais é do que tirar Pitágoras aqui, certo? Então, para eu saber o I total, eu tiro por Pitágoras, porque ele vai ter o que aqui? Uma coordenada, um retângulo, um quadrado, onde eu vou ter que calcular o I total, que ele está aqui, ó. I total. Eu tenho o I da resistência, eu tenho, perdão, da resistência, da reatância, que é para lá, e aqui eu tenho o I da resistência. Então, fazendo Pitágoras, eu vou ter o valor do I total. E para calcular a impedância, eu tenho que ver o Z total, que é igual a V total, que é a voltagem total do sistema, dividido por I total, que eu calculo através dessas condições aqui. Então eu tenho uma equação, duas equações, 3 e 4 equações.
Aí vem aonde a gente vai calcular a impedância. A impedância, ela é todo esse circuito aqui, ó. Impedância primária e impedância secundária, certo? Então, é o seguinte, para eu calcular a impedância, eu vou ter que ter a seguinte equação, assim como mostra no gráfico aqui, ó, isso aqui, ó, é a nossa impedância. A impedância, ela é para Z primário igual ao resistência 1 mais o J XL I1, certo? E o secundário, ZS, que é o secundário, eu vou ter a resistência 2 mais J XL2. O nosso XL vai estar aqui, ó, que é da saída, né, do secundário, e aqui é 2. Aqui vou ter o XL1, certo? E aqui a resistência 1. Bom, dessa forma, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular o φ, o ângulo que vai formar entre o IT com a resistência, certo? Então, eu volto aqui e vou lá. Z primário igual. Aí é dedução, tá? A sua Pitágoras, né? R1 mais XL1 ao quadrado sobre um ângulo de tangente elevado a menos 1 XL1 dividido por R1, tá? É o segundo termo menos dividido pelo primeiro termo. E aí eu vou ter a impedância secundária, que é raiz quadrada, a mesma coisa. R2 ao quadrado mais XL2 ao quadrado sobre um ângulo de tangente menos 1 XL2 dividido por R2. Só essas equações aqui é deduzida em teoria de cálculo, tá? Matemática. Então, quando você quer descobrir um ângulo, você pode ir por essa equação. Você pega Pitágoras e aí você faz a tangente entre os dois, o segundo termo dividido pelo primeiro termo, tá? Então, até aqui nós temos as explicações teóricas do que a gente vai resolver agora, certo? Então, vamos aguardar um minutinho que eu já vou fazer o vídeo com 3 exercícios aqui interessantíssimos para a gente fazer, tá?